Agora, eu queria falar e aprofundar um bocadinho mais dois outros que são realmente diferenciadores naquilo que é a saúde da pessoa. Um deles é o Hemoim, o primeiro produto da marca, que eu gostava também de chamar a atenção que tudo o que é a aprovação de um suplemento alimentar passa por uma duração muito grande, só para terem noção, desde quando começamos pelos ingredientes alimentares até ao momento em que chega à comercialização da empresa, muitas das vezes estão aqui 7 a 10 anos e muito investimento pelo meio. E o Hemoim foi um destes produtos. Portanto, ele tem 30 anos de história. Portanto, não é a Atomy chegou aqui há 3 anos, mas o Hemoim tem 30 anos de história. Portanto, desde 1997, onde houve a seleção do projeto de desenvolvimento deste produto a nível governamental e a nível nacional, que foi desenvolvido pela CAERE, que é o Instituto de Investigação Científica de Energia Atómica da Coreia do Sul, até à primeira patente que aconteceu em 2000, ao projeto de comercialização para desenvolvimento de suplemento alimentar em 2003, a ter a certificação aprovada individualmente para comercialização em 2006, portanto a sua comercialização começou em 2007. O suplemento que está na Europa foi lançado em 2023 porque tem algumas nuances e é mais adocicado, portanto tem ananás, tem. Estes 3 suplementos que nós estamos a falar são 3 suplementos que nós não estamos habituados ao sabor deles e, portanto, muitas das pessoas, as pessoas estranham no início, mas depois costumam dizer que se entranha. Então, já em 2010 ele entrou nos Estados Unidos, já em 2023 houve o reconhecimento do Hemoim para a melhoria da fadiga também, e portanto ele trabalha a imunidade e trabalha a fadiga, tem certificado antidoping e já tem outros estudos pela frente que eu vou falar. Portanto, o Hemoim é algo que está documentado com uma série de patentes e que nasceu num grande instituto que foi o Instituto de Medicinas Médicas e Radiológicas existente dentro da CAERI, que é o Instituto de Investigação Científica de Energia Atómica da Coreia do Sul. Ou seja, nasce no seio de uma instituição de investigadores que inventam tratamento para o cancro. E ele nasceu com o propósito de auxiliar no tratamento do cancro e da radioterapia e dos próprios colaboradores investigadores da CAERI. Portanto, o que acontece quando a pessoa tem um tratamento de radioterapia é que todo o corpo acaba por ser afetado e há uma paralisia da função hematopoética, ou seja, da produção do sangue. Desculpa, João, me diz? Sim, quando estás de ajuda, diz-me, a hematopoiese é da produção do sangue. O rim, no fundo, dá, portanto, a ordem de produção à medula, e a medula produz as células sanguíneas, né, como nós sabemos, através da medula óssea. E então é quando a quimio, não é? Ou a rádio também prejudicam essa função, não é? Ou fazem baixar de tal forma a nossa energia corporal que o rim é afetado, se quisermos. Pronto. Então, o propósito era conseguir regularizar muito mais rapidamente e restabelecer aos níveis normais muito mais rapidamente o corpo humano com este produto. Portanto, quando o Hemoim estava a ser desenvolvido, ele foi desenvolvido com três frentes. Era a regeneração, a hematopoiese, portanto a produção de sangue e o sistema imunitário. Ou seja, fazia por um lado a proteção e reforço da recuperação regenerativa dos tecidos, por outro lado a proteção e reforço da recuperação do sistema hematopoético e por outro lado a reparação e melhoria da função imunitária. E que pudesse ser tomado mesmo com pessoas que tivessem imunidade muito em baixo, não é? Portanto, uma pessoa que acabou de levar um tratamento ou que esteja a levar um tratamento para tratamento de cancro, não está propriamente com uma imunidade, e, portanto, qualquer nutriente que poderia não ser tóxico no dia-a-dia, naquelas condições pode se tornar tóxico e, portanto, aqui também se tinha que terem atenção que tinha que ser apto para tomar com pessoas que estivessem efetivamente com a imunidade muito em baixo. Então, o nascimento do Hemoim vem
com a ideia de que seria necessário fortalecer aquilo que são os polissacarídeos, portanto, ingredientes que estão dentro das plantas. E foram testadas 33 ingredientes, 33 ervas de medicina oriental, para perceber quais é que eram aquelas que conseguiam melhorar e ser mais eficazes nestas 3 frentes em simultâneo. Portanto, quer na nutrição sanguínea, quer na suplementação da energia. E acabaram por serem 3 plantas, onde a formulação original é com a Angélica Gigas, a Linguistic Shancheong, que na versão coreana chama-se Cnidia officinale, e uma das paleónias também, a versão que nós temos cá é a mesma coisa, só que em vez de ser a Angélica Gigas, é a Angélica chinesa e a Paeonia lactiflora. Portanto, acaba por ser algo que é totalmente equivalente, mas que tem a denominação das plantas que são consideradas alimento e que podem chegar à Europa. Portanto, no caso da Linguistic Shancheong é mesmo 100% igual, só que é a designação chinesa em vez de ser a designação coreana. Pronto, e então o que é que acontece na produção quando temos estas plantas? Portanto, isto faz com que não seja um fitoterápico normal. Há um processo de fortalecimento dos polissacarídeos. E isto e usa uma tecnologia que a Kaeri tem, que é uma tecnologia radiolítica, portanto, ela usa a componente nuclear para conseguir fazer isto, com a irradiação gama, e eles acabam por ser extraídos das plantas que passam por um processo para otimizar a sua estrutura e eficácia imunomoduladora. Portanto, não estamos, e esta é uma das grandes diferenças que tornam a hemoímune especial. Portanto, não estamos a falar de um fitoterápico normal. Estamos a falar de um produto que leva, na sua essência, são 3 plantas, mas que tem uma maior concentração e eficácia que qualquer fitoterápico que use estas plantas. Portanto, vamos ver que tem concentrações 20 a 40 vezes superior e com uma estrutura diferente face a esta tecnologia e esta manipulação. E por isso é que ele foi patenteado. E por isso é que ele mostra resultados. Portanto, os estudos mostram que esta modificação ajuda a melhorar a função, quer das células que necessitamos para o sistema imunitário, protegendo o sistema imunológico e também contra os danos da radiação, ou seja, de radioproteção. Por isso, o átomo hemoímune vai fazer quer melhoria da função imunitária, quer a melhoria da fadiga. Tem estas 2 vertentes. E na melhoria da função imunitária vai ativar células imunitárias, vai ativar as células neutroquilas, portanto são aquelas responsáveis por matar os agentes patogénicos, incluindo as células cancerígenas, mas também vai melhorar a geração das citocinas. E o que é isto? Na verdade, as primeiras é para reconhecer tudo o que entra e que tem que ser destruído, não é? Nós temos imunidade inata, temos imunidade adaptativa e há uma sequência. Portanto, nós na prática, quando temos algum patogénico, há uma ativação do sistema imunitário, e aí são as células NK e os macrófagos são chamados para detectar e inibir de uma forma inespecífica, mas depois há aquilo que se chama a produção das citocinas para avisar e orientar o sistema adaptativo, que aí sim é lente específica, ou seja, ele vai resolver e vai criar a memória para a próxima vez que possamos vir a ser infectados. E então, essa produção das células citocinas, que é uma proteína imunitária que vai fazer esta sinalização, nas doenças autoimunes, normalmente é aqui que falha. Ou seja, elas vão estar ou em produção excessiva ou de citocinas que promovem a inflamação, ou em falha de produção de citocinas reguladoras, e então o corpo, nas doenças autoimunes, está a responder de forma incorreta. E, portanto, muitas das vezes as pessoas que têm doenças autoimunes não tomam nada para a imunidade, porque se vão fortalecer as células imunes, vão estar a atacar ainda mais o sistema imunitário. E aqui é o grande diferenciador do hemoímune, porque ele vai regular, ele vai fazer com que o corpo funcione melhor. Ele vai regular as citocinas. Por exemplo, na proliferação há uma determinada citocina que ela está, por exemplo, relacionada com o facto das alergias, ou seja, a pessoa tendo alergias,
ela está a ter uma diferenciação excessiva do TH2. Então o que é que vai acontecer? O que é que o hemoímune vai fazer? Vai regular e vai reduzir essa diferenciação excessiva. Então o corpo vai passar a ter uma melhor resposta às alergias. O mesmo acontece com a ativação excessiva, que pode levar à inflamação crónica na produção inflamatória, que é aquele IL-6. Portanto, ele também vai reduzir o TH2 para regular. E, portanto, o hemoímune tem a capacidade de equilibrar a resposta imunitária a partir das citocinas, e por isso é que ele acaba por ser uma peça muito importante para quem tem doenças autoimunes. Portanto, o hemoímune consegue trabalhar a imunidade como um todo, portanto, é fantástico. Acaba por ajudar as pessoas também que estão a ter processos oncológicos e todas as pessoas que tenham doenças autoimunes ou que tenham um sistema imunitário que não esteja a funcionar como deve ser, porque ele vai fazer essa regulação. Eu não vou alongar aqui nas certificações, mas ele tem mais de 20 patentes, ele tem 5 pontos aqui principais, portanto, a melhoria da função unitária, a melhoria da fadiga, está totalmente aprovado como alimento funcional individual, tem certificação antidoping e tem uma melhoria dos polissacarídeos que fazem com que ele efetivamente tenha muito mais eficácia. Tem 23 artigos de nível CSI publicados, todos na área da imunidade e da fadiga, anticâncro, antioxidante, anti-inflamatório, portanto numa série deles, e testes clínicos e artigos desde efeitos de prevenção de perda de memória, desde efeitos de prevenção de danos estomacais, por exemplo, a úlceras gástricas e paragastrite, desde efeitos de prevenção de danos intestinais, para alterações morfológicas intestinais, inibição de danos intestinais, desde efeitos antidiabéticos, com efeitos imunomoduladores, portanto, o que o torna aqui também apto para a diabetes tipo 2, desde o efeito da prevenção dos danos da pele, por exemplo, no verão, quando nós acabamos por apanhar sol a mais, ele acaba por ter um efeito na redução daquilo que é os danos induzidos pelos raios UVB. Portanto, excelente para também tomar no verão. Pronto, então ele acaba por ter também componentes úteis e por isso é que ele também é usado no emagrecimento. Portanto, muitas das vezes nós não emagrecemos porque temos outras condições de saúde que não deixam emagrecer, que o hemoímune ajuda, mas do ponto de vista de ingredientes que úteis que cada complexo de ervas tem, que vão ajudar na obesidade, eles também estão lá e existem, nomeadamente naquilo que é o efeito inibitório da acumulação de gordura e depois um outro efeito na forma como se processa os lipídicos. E, portanto, até no emagrecimento ele também vai ajudar. Portanto, há também estudos de segurança para o consumo continuado de hemoímune, sendo que nem toda a gente precisa de o consumir de forma contínua, mas, por exemplo, quem tem doenças autoimunes normalmente vai por aí, portanto o João depois quando estiver aqui a fazer a parte das plantas, até sugiro que eu possa dizer, e assim passo para o João a componente das plantas. Ok, então muitas vezes pode ser tomado de forma contínua porque aqui, curiosamente, o hemoímune é um tipo de suplemento que funciona, como diz aqui, com uma curiosidade, é muito semelhante a uma pílula, ou seja, uma forma de fitoterapia chinesa chamada pílula das 4 substâncias. Embora ele tenha só 3, mas é muito semelhante, o que faz com que elas interajam, como há pouco falámos, entre si, não é? Umas que têm princípio ativo, outra que diminui, portanto, entre estas 3 plantas elas são mais harmoniosas entre si. E se há bocado estávamos a falar de um suplemento já com muita qualidade, que é o ginseng, este é um super suplemento, é daqueles que em qualquer doença que nós dizemos vazio de sangue em medicina chinesa, ou seja, qualquer doença em que a medula perdeu a sua capacidade, ou o rim, vocês pensem nos rins como baterias vitais, não é? São 2 pilhas que temos aqui encaixadas nas costas. Quando as pilhas chegam ao fim, a vida
acaba. Literalmente é assim. Agora, sempre fazemos cogumelos, sempre fazemos este tipo de plantas que têm afinidade com o rim, estamos a carregar essas baterias. E o AIM é um tipo de super suplemento a conjugar com uma quimioterapia. Tenho vários clientes que fazem tratamentos comigo e que fazem, portanto, alturas em que têm que recuperar as plaquetas, e portanto, têm que incentivar esta hematopoiese, ou seja, esta produção de células sanguíneas, e portanto podem e devem fazer um suplemento como este. Claro que nós temos que ir ver qual é o tipo de quimioterapia que estão a fazer, mas em regra já o que nós estamos a lhe dar é uma forma de recuperarem, como se estivessem a tomar um suplemento para uma hemorragia, como fazem as grávidas, tomam suplementos para aumentar a produção de sangue. Pensem sempre que isto é hemo, porque vem de sangue, vai ter uma ação aí. 3 plantas, já falámos delas, podemos avançar no slide. Só muito por alto, para não ficarem aqui. A Angélica Sinenses, ou Tanque em tanque, porque lê-se T, mas pronto. A ação energética dela é nutrir e tonificar o sangue, o shui, portanto, que é em medicina chinesa, ou em pinyin, em mandarim. Move a tensão e regula o sangue, significa que é importante, por exemplo, em doenças como estagnação de sangue, doenças, por exemplo, ao nível endometriose, por exemplo, em que há um problema e há dor, dismenorreia, por exemplo. Portanto, esta pílula, vamos dizer que se chama pílula de 4 nutrientes, em medicina chinesa, funciona como uma pílula para quem tem dificuldade em engravidar, porque ao produzirmos sangue, portanto, o hemoímio, estamos a falar do hemoímio, quando eu sempre disser desta forma, aqui estou a referir-me a este suplemento, ok? Às vezes confundo um bocadinho porque ele funciona como uma forma. Portanto, é um suplemento, eu diria, dos mais perfeitos que eu realmente conheço, porque os outros suplementos realmente são mais simples, não é? Ou seja, é uma mistura de plantas sem elas terem relação umas com as outras. Percebem o que eu estou a dizer? Como comprarem ginseng com, por exemplo, colagênico com condroitina, glucosamina, ácido hialurónico, MSM, a certa altura aquilo é uma mistura de coisas, mas não funciona como um conjunto de... e são plantas, ou proteínas, pronto. Mas avançando, ela tem uma natureza morna, um sabor doce e picante, e portanto tem afinidade com o fígado, o coração e o pâncreas, ok? Daí ser uma das plantas que pode nutrir e mobilizar o sangue, portanto parar também com dores, porque sempre que há uma estagnação de sangue há uma dor, seja nas pernas há uma dor, porque há estagnação de sangue, seja a circulação e há aquelas dores penosas, não é? Se for dores de cabeça, há uma estagnação, pode ser de energia ou de sangue, isso agora não interessa, mas quando nós pomos o sangue a mobilizar, a energia está agarrada ao sangue, vamos dizer assim, não é? A energia é algo mais, vamos dizer, invisível, e o sangue é mais material, no fundo. A energia é mais yang e o sangue é mais yin, ok? Então, um alberga o outro, e um transporta o outro, e um dá movimento ao outro. São as relações entre eles. Isto é tudo para a medicina chinesa no sentido da explicação. E estas plantas têm essa ação. Por isso, diminuem a dor, ok? Para além de tonificarem depois. O fígado é o órgão que faz circular. Pessoas de maus fígados têm irritabilidade, cólera, estagnam esta circulação, começam a ter mais dores musculares, porque depois também tem a ver com os músculos, ok? Mas pronto, adiante. Próximo slide. Relativamente à Xuanxiong, ao Lingustin Xuanxiong. Ela move o sangue mais uma vez e a energia, remove estagnação, especialmente dor. Portanto, estamos a falar, por exemplo, imaginem que uma menstruação que fica com coágulos escuros, estamos a falar de uma dificuldade, isso pode muitas vezes ser preditor. Em medicina chinesa, não vou sempre falar em medicina, porque senão de uma doença que seja uma doença, estamos a falar para raparigas que comecem a ser menstruadas, tenham muita perda de sangue. Nós podemos dar o hemoímio durante o mês antes de chegar, ou para a mulher, obviamente, antes de chegar à menstruação. Quando a menstruação começa, nós paramos naquela altura de tomar porque ele estimula a circulação. Isto é só uma técnica, eu dou-vos dicas, mas depois pode ser adaptado, ok? É só para perceberem que a hemoímio é um super suplemento e para o melhor, mas também tem estas nuances e é seguro, ok? Para perceberem isso. Sabor picante, natureza morna, pronto. E tem aqui afinidade com o fígado, a vesícula, depois aparece aqui o pericárdio, que é o músculo que envolve o músculo cardíaco, não é? O miocárdio. E, portanto, também tem afinidade aqui com o coração. Portanto, dinamiza, é um motor da forma. Portanto, este ligustino Xuanxiong é aqui vamos dizer, o princípio ativo do suplemento hemoína, ok? Pronto, para vocês terem uma ideia, porque aqui consegue fazer um paralelismo entre uma forma conhecida da medicina chinesa, que eu acho que, não sei, já vou ver aqui, se eu consigo dizer
há quanto tempo é que isto existe, só que o hemoíno está considerado numa forma que existe desde o século XI. Foi patenteado no século XI. Atenção, é só uma coisa. A forma de fitoterapia foi fixada e patenteada no século XI. O hemoíno pode-se basear nela, mas aquilo que ele faz agora é maximizá-la. Portanto, a forma, o suplemento hemoíno tem mais efeito do que esta forma fitoterápica que eu estou a falar, ok? Percebam que é a grande diferença. E isso é bom, porque a biotecnologia estamos a usar um conhecimento milenário e a dar-lhe a tecnologia dos dias de hoje. Portanto, transforma uma coisa que já era muito boa, que usou-se durante e continua-se a usar há séculos para tratar doenças. Estamos a falar de século XI, estamos a falar, imagina, não é? Portanto, no ano 1000, não é? Mas pronto, ainda não existia Portugal. Relativamente ao próximo slide, Peonia lactiflora, ou paixal, que é a raiz, não é? A raiz da Peonia alba. Uhum. Ela nutre o sangue, preserva o yin, ou seja, é muito importante para preservar aqui aquilo que controla. Preservar o yin, vamos dizer que é como aquilo que nos vai ajudar ao longo da vida a controlar a subida da tensão arterial. Quando o yin começa esta capacidade de contrariar aquilo que é excessivo, não é? Por exemplo, o yin do estômago começa a diminuir, vem a gastrite, vem o refluxo gastroesofágico, vem o excesso de acidez, e às vezes o refluxo transforma-se em asma, porque sobe e passa para o pulmão e estamos há anos a fazer corticoides, quando na verdade era refluxo gastroesofágico. Whatever, como se costuma dizer, ligeiramente fria e neutra, sua natureza, a temperatura, para perceberem. Amargo e depois ácido, tem afinidade aqui o ácido com o fígado, o amargo com o coração e depois os meridianos principais, fígado e baço, são os órgãos, ok? E ele tem um papel de moderar, no fundo, de nutrir, mas também equilibrar aqui o movimento excessivo, não é? Em relação às duas outras plantas, portanto tem este efeito. Slide seguinte, acho que é o resumo, não é? Exatamente, portanto, juntas estas criam um equilíbrio muito típico da medicina tradicional chinesa, o que é muito engraçado, porque é muito mais, este é um suplemento perfeito, eu diria. E atenção que é muito raro encontrar isto, estes suplementos feitos, para além de depois ter biotecnologia de melhorar ainda mais aquilo que é a sua biodisponibilidade para a nossa absorção. E superar aquilo que é, no fundo, uma fitoterapia, pelo menos a de Portugal, não é? Depois na China eles fazem outras coisas, mas para os chineses, e eu dei isso durante para vocês terem uma noção, vem da Coreia, tem sempre mais qualidade. E, portanto, os próprios, eu lembro do Pedro Choi dar isso nas aulas, se quiserem comprar um ginseng, podem ir ao supermercado da Moraria, acho que era de Moraria, e comprar ginseng chinês, que é assim, vendidos em sacos e tal, mas não é tão bom quanto o coreano, porque o coreano é mais envelhecido e tem, portanto, é um bocadinho aquela distinção daquilo que é feito, não massivamente, para uma população de 2,1 bilhões, não é? Como são os chineses, mas os coreanos são muito menores. No fundo está refinado, percebe? O conhecimento é refinado e depois ganha este interesse. Ao mover o sangue, portanto, trata-se a dor, não é? Ele move o sangue, ao harmonizar, evita-se o excesso de movimento e tem esta palavra importante que é ancorar e proteger o yin, ou seja, protege-nos aquilo que pode ser aqueles soldados que morreram, militares portugueses, fazer uma grande corrida, morreram por secarem completamente o seu yin, ou seja, aquilo acaba por atingir o sangue e já não se recupera. Primeiro secam os líquidos, a água, não é? Os líquidos do corpo. Porque a água é o sangue ao mesmo tempo, não é? Vocês não, se calhar não têm tanta noção disso. E então este tipo de suplemento muitas vezes equilibra atletas de alta competição chineses para não se ganhar medalhas, porque eles fazem acupuntura, fazem esta fitoterapia e estes suplementos especiais e estão altamente. E como não conta como doping, não é? Como vocês já viram, é fantástico porque eles estão muito bem preparados, não é? Porque eles fisicamente não são tão fortes como os americanos e os ocidentais, não é? No sentido, são mais ágeis, mas não têm a capacidade, né, muscular. E depois nós vemos eles ganham também com estaturas diferentes, medalhas em todas as modalidades, vamos dizer assim. Portanto, natureza global, isto já é uma repetição um bocadinho, atua sobretudo sobre o fígado e sobre o sangue, que corresponde ao rim também. Portanto, nutre sem causar estagnação, que é a dor, e move sem danificar o sangue. Portanto, ou seja, acaba por ser algo muito equilibrado. Não sei se o slide seguinte já é uma transição. Eu, por acaso, relativamente ao Hemoim, nós temos já um vídeo também no canal do centro, em que fala sobre uma série de condições de saúde no qual está eu anotei aqui. que ele existe. Posso Mas, ajudar? por exemplo, nós já temos, em termos de testemunhos,
daquilo que já são pessoas próximas. Por exemplo, temos a questão de joelhos de dores nos joelhos que já não existem, questões relacionadas com o ferro, de pessoas que têm dificuldade do ferro e que acabam Eu por... posso dizer, Ana, desculpa interromper, astenia, fadiga, fraqueza geral, ok? Por exemplo, a seguir a uma cirurgia, uma perda de sangue maior, a menstruações profusas, hemorragias de qualquer tipo, devido à insuficiência do sangue. Há pessoas, no fundo, que já têm tendência para a anemia, má circulação sanguínea, câimbras, qualquer dor, prostase, ou seja, estagnação de sangue, angina de peito, a inflamação das artérias, ou seja, arterite, dismenorreia, que é menstruação com dor, a menorreia, que é, no fundo, déficit de produção de sangue, ou seja, falta de menstruação, ok? O que depois pode levar a dificuldade em engravidar, hemorragias de insuficiência, exatamente perdas de sangue, claro, ou seja, como aqueles spottings que pode acontecer, ou, por exemplo, do nariz, que é epistaxis, ok? Pronto. E depois anemias que é muito importante, porque nós temos que... As anemias podem levar a vertigens, tinitos, zumbidos, aqueles zumbidos do ouvido, não é? Dores de cabeça, cefaleias, por isso nós costumamos ter, nós, quer dizer, as mulheres costumam ter dores de cabeça antes ou durante uma menstruação porque estão a perder sangue, ok? Portanto, tem ação sobretudo neste tipo de, vamos dizer, patologias. E por isso é uma tonifica, geralmente, quando a pessoa perde sangue num acidente, até fica com... Há pessoas que têm depressão pós-parto porque perderam só sangue, não estão deprimidas, não têm nenhuma razão emocional, mas sentem-se deprimidas, ou seja, aquela coisa baby blue, não é? Que tem a ver com isso, tem a ver com perda de sangue. O sangue alimenta as emoções e o coração. E quando há perda de sangue, nós temos tendência para andar mais e trata-se, com estes suplementos, tratam-se de depressões materiais, por assim dizer, que muita gente tem, atenção. Não é de menosprezar esse efeito da perda de sangue e depois das... Ok, Ana, podes seguir. Ok. Olha, uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é que, como estamos a reeducar o corpo a funcionar, nós temos aquilo que se chama sintomas de pré-melhorias. E, portanto, por exemplo, uma pessoa que tenha psoríase e que começa a tomar Hemoim, tipicamente vai ter uma crise. Ou seja, há sempre aquilo que nós estamos a querer tratar, o corpo acaba por manifestar-se e normalmente são tipo 2 semanas depois de começar a tomar, quase que já de todos os casos em que eu tenho assistido, normalmente é o que acontece. E muitas das vezes as pessoas acabam por achar que não está a fazer bem ou que até é o suplemento que está a ter um efeito contrário e bem pelo contrário, está no caminho de melhorar, portanto faz parte do processo. Não sei se queres adiantar alguma coisa relativamente a isso, João, mas é algo que também está explicado no vídeo que já temos também online. Sim. Pode ser um efeito também de adaptação do corpo, mas depois, lá está, também temos de nos habituar que certos efeitos secundários que depois nos conduzem a um bem-estar, se são, no fundo, suplementos, também temos que perceber que são 20 a 40 vezes mais fracos que um medicamento. E nós estamos habituados a um efeito medicamento e dizemos que é normal, porque há um determinado medicamento que dá sono, um determinado medicamento que dá umas manchinhas na pele, e estava lá escrito, então ficamos descansados. Então, imaginem que um suplemento pode dar uma outra reação, mas depois está a fazer, no fundo, um conjunto de... É um percurso terapêutico, percebem? Às vezes piora para depois melhorar. É como as dores. Nós vamos ao osteopata e ele inflama-nos, não é? Ou na massagem da medicina chinesa, mas depois fica melhor do que estava quando nós fomos ao... Ou seja, primeiro piora para depois melhorar. É o que nós... Mas nem todos os casos. A maior parte dos casos isso não acontece. Atenção, apesar de tudo. Acontecem alguns, mas na maior parte provavelmente até não... Mas Ana, podes continuar. Pronto. Então, relativamente a questões de autoimunes, por exemplo, no caso da psoríase, até porque já percebi que temos aqui uma pessoa na plateia com psoríase, assim, o que é que normalmente acaba por se recomendar? Se a pessoa está, primeiro perceber o tipo de psoríase, se é crosta branca ou se não. Mas se a pessoa está com crise, portanto, se calhar não é o melhor momento para começar a tomar Hemoim. Ou seja, vamos primeiro tentar tratar utopicamente, porque o Hemoim é um trabalho de fundo,
é um pano de fundo, é uma coisa que vai educando o corpo a funcionar de forma diferente. Mas se a pessoa já está com crise e começa a tomar o Hemoin pela primeira vez, pode não ajudar a passar mais depressa essa crise. Portanto, e daí, muitas das vezes, quando nós estamos em situação aguda, normalmente acabo por recomendar primeiro o que vem a seguir, que vamos falar do Noni, e só depois entrar com o Hemoin. Não sei se tens, João, se tens alguma coisa que queiras adiantar. Sim, sim, exatamente, pode ser um suplemento. Nós, como estamos habituados ao tratamento presencial, faríamos isso com a acupuntura, não é? Ou seja, no fundo é deixar primeiro acalmar aquilo que é o chamado surto ou aquilo que é a fase. As pessoas podem estar a aplicar coisas tópicas como corticoides, não é? Mas há realmente formas de desintoxicar, vamos dizer, tirar essa toxicidade que é do sangue ao mesmo tempo. Então, se ela está no sangue, nós usamos a acupuntura para tirar a toxicidade e a seguir vamos nutrir o sangue com o hemoína. Estão a perceber? É um bocadinho primeiro retirar o excesso para depois dar o déficit, porque ele está em déficit na mesma, não é? O facto de ter ali toxicidade produzida, pronto, é uma questão de timings mais do que propriamente se é bom ou mau, não é? E depois está outra medicação a ser tomada ou não, que às vezes trata-se de uma substituição. Eu não tenho um caso, tu também sabes qual é, Ana, de lúpus, por exemplo, em que uma pessoa deixou gradualmente de precisar de tomar medicação porque introduziu o hemoína. Sim, é um dos casos que temos também de testemunho. Mas a questão é, não é, atenção, ela deixou de tomar, preciso ter cuidado aqui e perceber o contexto, não é? Porque, entretanto, há coisas que podem ter uma substituição, mas dentro de um controle, obviamente, médico também, não é? Perceber quando há menos sintomas, porque eu comecei a tomar, eu tomava a medicação e depois comecei o suplemento. Se eu começo a melhorar, a certa altura o que o médico tem tendência a fazer, ok, estamos melhores, vamos diminuir o medicamento, até que ele, ok, tomem SOS, mas eu tenho noção, quando tenho um medicamento natural que me substitui, é a mesma coisa que o fermento de arroz vermelho e a simvastatina para o colesterol. A pessoa percebe, ok, eu substituo um por outro, se a coisa funcionar bem, eu tiver depois um comportamento alimentar adequado, é por aí. Ou seja, é um conjunto de fatores às vezes, e requer um profissional a acompanhar, obviamente, também, sempre algum aconselhamento e respeitar o trabalho do médico acima de tudo. Não se esqueçam disso. Muito bem. Já há imensas perguntas. Eu acho que vou deixar as perguntas para o fim, para terminar o Noni, e depois deixamos as perguntas para o fim. De qualquer das formas, a vitiligo é um dos casos bem-sucedidos que também temos exemplos de pessoas que ao fim de 2 meses já tinham uma diferença enorme. É preciso ver que a morte celular é algo que pode não andar para trás, mas, ou seja, isto vai depender da extensão e do há quanto tempo é que está, mas os resultados são enormes, são brutais mesmo. Eu depois posso partilhar, no final, posso partilhar uma fotografia do antes e depois, só com 2 meses de diferença. Pronto.